Aplaude o Senhor Jesus mais forte. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 6. Uau. Daqui a pouco ainda tem dança. Depois tem mais palavra. Eu vou pregar bem rápido. Esse fundo já pode tirar. Amém. Ainda estão aqui? Ainda estão aqui? Aleluia. Então vamos lá. Bom, João capítulo 6, no versículo 1. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Amém? Curva sua cabeça, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco nessa tarde, queremos ouvir a Tua voz. Ensina-nos, Senhor, os Teus caminhos. Ajuda-nos, ó Pai, a avançarmos no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom, como eu disse, não vou pregar, mas eu quero refletir com você hoje sobre intimidade com Deus. Porque a velocidade em qualquer área da sua vida sempre será resultado de uma vida de intimidade e comunhão com Deus. Posso ouvir amém? Então, eu não poderia saber te mostrar outro caminho de você viver de fato a velocidade. Seja na sua vida espiritual, seja na sua vida acadêmica, seja como irmão, como amigo, enfim, em qualquer área da sua vida, eu acredito que a chave e o segredo para você experimentar a velocidade é você aprender a cultivar uma vida de intimidade com Deus. Diga amém. Você sabe que a intimidade, ela traz revelação. Então, quanto mais íntimo você for de alguém, mais você irá conhecer aquela pessoa. Então, revelação é conhecimento. Posso ouvir amém? Então, eu nunca vou ter conhecimento da Nosta, por exemplo, se eu não for próximo dela, se eu não for íntimo dela. O máximo que eu vou saber é que Nosta é membro da comunidade Ágape, está a fazer curso de enfermagem, às vezes nem isso vou saber. Mas, se eu for próximo dela, eu vou descobrir muitas coisas a respeito dela. Isso é conhecimento. E o conhecimento que eu tiver sobre ela vai me dar autoridade para falar sobre ela. Porque quando eu falar sobre ela, eu não vou falar de suposições ou de coisas que eu acho, mas eu vou falar de coisas que eu descobri ao me aproximar e a ter intimidade com ela. Consegue entender o que eu estou a dizer? Então o que você precisa entender é que se você descobrir o caminho da intimidade com Deus, o caminho da proximidade, do relacionamento próximo com Deus, isso vai trazer revelação, conhecimento. E o conhecimento vai te dar autoridade, vai te dar velocidade, vai te dar ousadia e vai te dar
graça para avançar. Posso ouvir um aleluia? Então, você como jovem, precisa aprender, ou precisa tomar uma decisão de avançar no seu relacionamento com Deus. Avançar na sua intimidade com Deus, na sua comunhão com Deus, no seu relacionamento com Deus. Escuta, todos nós começamos com Deus em algum ponto, mas a vontade de Deus é que nós não terminemos nesse ponto, que de glória em glória nós possamos avançar para outros degraus, para outros níveis de intimidade e de relacionamento com o nosso Deus. Então, nessa tarde, se o tempo me permitir, eu gostaria de falar com você sobre 7 níveis de relacionamento que todos nós podemos ter com o Senhor. 7 níveis. E, sendo bem direto e objetivo para economizar meu tempo, o primeiro nível é o nível da multidão. O primeiro nível de relacionamento com Deus é o nível da multidão. Jesus se relacionou com diferentes tipos de pessoas, ou com pelo menos 7 tipos de pessoas, e cada um desses tipos de pessoas representa o nível de intimidade e comunhão com Deus que nós podemos ter. E o primeiro grupo de pessoas com quem Jesus se relacionou é a multidão. Então a Bíblia diz que por onde Jesus ia, havia uma multidão que o seguia e o comprimia. Por onde Jesus entrava, a multidão estava lá. Jesus ia para alguma cidade, a multidão o seguia. Jesus ia para algum lugar, a multidão o seguia. Jesus sentava em algum lugar, a multidão vinha para ter com ele. Mas nesse texto específico em que nós acabamos de ler, nós descobrimos o porquê a multidão ia ter com Jesus. Coloca lá de volta o texto. Uma grande multidão o seguia. E por que a multidão seguia Jesus? Porque eles tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então veja só, o primeiro nível de relacionamento com Deus é aquele nível em que eu me achego a Deus por causa dele. É aquele nível que eu me relaciono com o Senhor porque eu espero que ele faça alguma coisa na minha vida. Eu quero um milagre, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero uma cura. Então, por causa daquilo que eu quero que o Senhor faça, eu me aproximo do Senhor. E pastor, qual é o problema desse nível aqui? O problema é que esse nível, muitas vezes, ainda não é um nível de compromisso. O problema é que nesse nível, muitas vezes, ainda não é um nível de relacionamento. O problema é que nesse nível ainda, muitas vezes, nós estamos com o Senhor só pelo que Ele pode fazer. Mas nós não estamos preocupados com o que Ele pensa, com o que Ele fala, com o que Ele diz e com o que Ele espera que nós façamos. Eu só quero bênçãos. Por que eu vou para a igreja? Porque eu quero bênçãos. Por que eu oro? Porque eu quero bênçãos. A nossa oração, 40 minutos de oração, é bênção, 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 bênção. E pastor, tem alguma coisa de errado isso? Até certo ponto não. Por quê? Porque de alguma forma todos nós viemos para o Senhor por causa de algum interesse. Alguns vieram para Deus porque queriam ser livres, ser libertos dos sentimentos que tinham. Ansiedade, depressão,
um vazio que carregavam dentro de si. Outros vieram para Deus porque estavam enfermos, precisavam de uma cura. Outros vieram para Deus porque precisavam que Deus abrisse uma porta de emprego. E alguém falou, vem para Deus que Deus vai abrir uma porta de emprego para você. Mas é um grande erro Deus permanecermos nesse nível para sempre. Na verdade, isso revela imaturidade de alguma forma. Porque criança é quem se relaciona muitas vezes com o pai por aquilo que o pai tem. Algumas crianças, quando o pai chega em casa, a primeira coisa que ele vai atrás do pai é para ver o que o pai trouxe. Não é assim? Papai trouxe presente. Um dia eu cheguei na minha casa. Eu entrei. Meu filho nem me deu boa tarde. Eu fui para o quarto. Ele chegou no quarto e falou, pai, posso jogar? Eu falei, o quê? Posso jogar? Eu disse, não, você nem me deu nem boa tarde. Como assim? Eu entrei, eu fiquei o dia todo fora trabalhando. Eu cheguei em casa, você nem me deu boa tarde. Quero o quê? Quero o quê? Não, eu quero jogar. Por quê? Porque esse é o nível de criança. Então escuta uma coisa. Se você chegou e seu relacionamento com Deus ainda é baseado no que Deus quer te dar, eu quero te dizer que precisa chegar um momento em que você precisa crescer e avançar no seu nível de relacionamento com Deus. Alô? Segundo nível. 1 Coríntios 15, de 5 a 6. Eu chamo esse nível do nível dos 500. Olha só o que diz. E apareceu a Cefas depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. O que o apóstolo Paulo está a falar? Está a falar sobre a ressurreição de Jesus. Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que primeiro ele apareceu, volta lá, primeiro ele apareceu a Pedro, Cefas de Pedro, depois apareceu para os 12, e a Bíblia diz que depois ele apareceu para os 500. Então você vê que está diminuindo. À medida que o nível vai aumentar, vai diminuindo a quantidade. Então, primeiro era a multidão, agora são 500. Jesus apareceu para 500. Só que Jesus não apareceu como ele era antes. Ele apareceu com o corpo glorificado. Ainda havia furos na sua mão. Jesus apareceu logo depois da sua ressurreição. Aqueles 500 tiveram uma experiência. Escuta uma coisa, a multidão come e recebe o que Jesus tem para oferecer, mas muitas vezes não tem uma experiência com Jesus. Mas esses 500, eles tiveram uma... Você já imaginou ver Jesus glorificado? Alô? Nós estamos a cantar todo dia, só quero, só quero. Não estamos a ver? Hã? Mas ainda somos crentes, mesmo não vendo, é verdade ou não é? Estamos aqui no culto do Senhor, só quero ver. Não estamos a ver nada. Mas eles viram, os 500 viram Jesus, tiveram uma experiência com Jesus. Só que tem um porém. Adiantando um pouco para o terceiro nível que eu vou falar. O terceiro nível, quando chegamos no terceiro nível, nós vamos ver que já não são 500. Nós vamos ver que no dia de Pentecostes, quando estavam reunidos e o Espírito Santo desceu, havia lá apenas 120 pessoas. Aonde foram parar os 380 que com 120 iriam completar 500? Desapareceram.
tiveram experiência com Deus. Ih, Senhor! Mas quando acabou, voltaram para suas vidas normais. Alô? Isso aqui fala daquelas pessoas que até tiveram experiência genuína com Deus. Foram tocadas, adoraram a Deus intensamente, caíram no poder de Deus, mas depois disso, voltaram a viver as suas vidas normalmente, como se nada tivesse acontecido. Como assim? Como assim? Os 380 viram Jesus. Escuta, eu e você cremos pela fé que Jesus ressuscitou. É verdade ou não é? Mas esses 500 não precisaram de fé para crer, porque eles viram. Como é que você vê Jesus e depois volta para viver sua vida normalmente? Diga para alguém, algo de errado não está certo. Quantas pessoas nós conhecemos que já estiveram aqui? Alô? Que experimentaram Jesus. Que dançaram com Jesus. Alô? Quantas pessoas nós conhecemos? Que quando ouviam pregação dizia: uau, que palavra! Está em pé! Preste atenção! Precisamos avançar no nosso nível de relacionamento com Deus. Não podemos parar na experiência apenas. Tiveram experiência, mas faltaram depois. Deus não quer você só para te dar nutrição, uma boa temperatura, uma boa sensação. Ei, Deus está a te chamar para algo mais profundo. A nossa vida com Deus não se resume apenas no nosso... que culto, meu Deus, meu Deus. E depois disso, alô? Eu tenho que terminar. Nossos convidados chegaram. Terceiro nível é o nível dos 120. Atos capítulo 1, versículo 1. Vê se tem estacionamento ali. Escrevi ao Teófilo, relato todas essas coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. A seguir. Até o dia em que foi levado aos céus. Vai para o versículo 15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Essas 120 pessoas são as mesmas que receberam o batismo do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Eram quantas pessoas? De 500 caiu para alguém? Os que foram para o próximo nível só foram 120 pessoas. Esses 120 foram cheios
receberam o batismo do Espírito Santo, andaram para um nível um pouco mais para frente. Os primeiros tiveram a experiência de ver Jesus, viram Jesus no Espírito, nasceram de novo. Mas esses aqui agora foram para um nível maior, foram batizados com o Espírito Santo, oraram em línguas. Interessante, né? Que ela diz que eles foram batizados, receberam línguas como que? A Bíblia não fala que receberam costas de fogo, pernas de fogo. Receberam línguas de... Por que língua? Porque a primeira experiência, e as duas primeiras experiências era para a pessoa, a bênção, a experiência com Jesus, mas a terceira, Deus está te batizar e te dar línguas de fogo para que você possa falar. Agora não é mais a sua vida apenas. Agora não é mais consigo apenas. Agora você está sendo tocado por Deus para ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. O terceiro nível é receber línguas dos céus. É falar da parte de Deus. Aleluia. No primeiro nível estávamos a buscar coisas apenas. No segundo nível temos experiência com Jesus. Mas no terceiro somos revestidos com poder para testemunhar. Outras pessoas começam a ser afetadas por causa do seu relacionamento com Deus. Outros jovens começam a ter as suas vidas transformadas por causa do seu relacionamento com Deus. E eu preciso falar uma coisa, toda intimidade tem que gerar fruto. Ei, o fruto da sua intimidade com Deus tem que ser outros jovens sendo transformados. O fruto da sua intimidade com Deus tem que ser outros jovens se apaixonando por Deus, assim como você é apaixonado por Deus. Não faz sentido me dizer que você é apaixonado por Deus e tem intimidade com Deus se nós não vemos o fruto dessa intimidade. Aí eu tenho intimidade com Deus, mostra os frutos. Alô? Eu tenho intimidade com minha esposa, tenho frutos para te mostrar. Tenho 2, o terceiro está a caminho. Agora deixa eu dizer para você, a tua intimidade com Deus gerou até agora. Cristo está sendo gerado na vida de quem? Através da sua intimidade com Ele. Não, pastor, eu sou íntimo de Deus. Ah, é? Queremos ver. Alô? Ai, eu fico lá no meu quarto, debaixo dos caracóis do cabelo de Jesus. A presença de Deus é só para isso. Ai, eu quando estou no meu quarto, eu danço balé para Jesus. É só isso. Deixa me dizer que Jesus te salvou para você dançar balé para Ele. Alô? Aí eu sou worship, eu entro no meu quarto e eu fico holy, 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 holy. Eu quero saber, a tua intimidade está gerando cão. Outra coisa, recebeu língua de fogo, mas na segunda, no domingo daqui, na segunda-feira está na língua da serpente, fofoca,
Alô? Na segunda está aqui. Domingo. Estou aí em presença. Mas segunda-feira estamos te vendo lá. Comida venenosa. Sabe por quê? Escuta, sabe por quê? Porque o batismo do Espírito Santo não significa necessariamente transformação. A graça de Deus faz com que Deus nos batize sem antes sermos transformados. Mas depois disso, precisamos buscar transformação. Senão vamos ser essa coisa aqui. Domingo estamos aqui. Lava. Na segunda estamos lá. Na roda dos escarnecedores. E comandando a fofoca. Mas deixa eu correr. Eu acho que está à nossa espera, né? Vai lá ver. Acho que estão a me ligar. Toma, bora. Já chegaram pronto que fala que eu vou interromper aqui. Vamos dar prioridade para os nossos convidados, amém? Eu estou aqui amanhã. Vou pregar de novo, sem estresse. Então, prioridade são os nossos convidados. Vamos deixar eles falar conosco. Aleluia. O próximo nível é o nível dos 70. Multidão, primeiro nível. Só quer coisa de Jesus. 500, segundo nível. Tiveram experiência com Jesus, mas não permaneceram. 120, terceiro nível, foram batizados com o Espírito Santo. 70 é o quarto nível. Está em Lucas 10, 1. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e enviou de 2 em 2 para que precedesse em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Então veja só, esses 70 foram um pouco mais para frente. Não pararam só ali no Shabas. Não pararam só ali no... Não, foram mais para frente. Esses 70 Jesus chamou de 2 em 2. E a Bíblia diz que Jesus enviou-os para cada cidade onde ele estava para ir. E eles iam para lá para preparar a logística para receber Jesus. Então eles iam lá, preparavam a cidade, distribuíam cartazes, convidavam as pessoas, preparavam o lugar onde ia ser pregado, preparavam o ambiente espiritual, oravam, intercediam. Para quê? Para que quando Jesus chegasse, encontrasse tudo pronto para ele realizar a cruzada. Aí diz que Jesus enviou para que eles precedessem nos lugares onde ele ia. Esse nível já é um pouco mais para frente. Porque aqui já está falando da sua disposição de ser enviado por Deus. A disposição de ser um instrumento nas mãos de Deus. Aqui já envolve tempo. Aqui já envolve sacrifício. Aqui já envolve fazer a vontade de Deus. Não quero só o poder de Deus, mas depois de eu ser revestido de poder, eu estou disposto a ser enviado por Deus para que eu seja instrumento nas mãos de Deus. Alô, jovens. Deus não quer te dar fogo só. Deus quer te enviar também. Alô, Deus quer que você possa preceder a Ele nos lugares onde Ele vai chegar. Alô?
Se você está a ir para uma escola, para uma faculdade, os que vão para a faculdade no ano que vem, você precisa decidir se você vai ficar nos chapas aqui na igreja ou se você vai ser um dos 70 que entendeu que aonde eu estou a ir, eu estou a ir preparar o caminho para que Jesus se manifeste. Cadê os preparadores de caminho aqui? Deus te salvou, agora Ele te envia para a sua casa. Para quê? Para você preparar o caminho para o Senhor se manifestar na sua família. Na tua família não pode te conhecer só como dançador de amapiano para sempre. Não, já não és mais, agora és um missionário dentro da sua família. Você não entendeu? Eu disse, agora não és mais apenas um dançador de amapiano, agora és um missionário dentro da sua família. Já passou aquele tempo que você era confiado da festa? Abria a roda para você entrar. Ei, não é para sempre isso aí. Jovens, alô, jovens. Tua vida não pode se resumir em animar festas da família só. Alô, jovens, tua vida não pode se resumir em animar conversa com seus colegas só. Alô, jovens, a tua vida não pode se resumir apenas isso. Você não foi chamado para ser o animador de plateia. Ei, você foi transformado num missionário. Você não entendeu, eu vou dizer de novo. Você foi transformado num missionário. Você não entendeu, eu vou dizer de novo. Você foi transformado num missionário. Deus te enviou. Lembra daquele gadareno que tinha uma legião de demônios? Jesus expulsou o demônio e falou, Jesus, vai contigo. Jesus falou, não, vai para sua casa. Prega para sua família. O que ele fez? Começou a pregar. Toda a região, Decápolis, 10 cidades foram salvos, todos. Deixa eu correr. Qual é o próximo nível agora? Quinto nível. Vou correr, tenho mais 10 minutos. Diga, os 12. Pastor, mas não eram 70, cadê os outros? Cadê os 58? Alô, cadê 58? 58! Quando viram que Jesus está pedindo muito compromisso. Ir lá, organizar, preparar, ok, tudo bem. Mas também agora virar discípulo. Ei, já é outro assunto. Sabe por quê? Porque discípulos não tinham para onde ir. Alô? Os 70 iam lá, preparavam, não, depois os discípulos não tinham para onde ir. Um dia Jesus falou, todos começaram a deixar Jesus. Jesus falou para eles, vocês não vão embora também? Sabe o que eles disseram? Para onde nós iremos? Vamos para onde? Alô? Os 70 tinham para onde ir. Os 70 estavam assim, se não der certo, vou fazer minha vida. Quando isso é coisa de crente, não dar tão certo assim, tenho a opção B. Vou fazer outras cenas. Mas, discípulos, quando Jesus disse, ei, todo mundo está me deixando, vão também vocês. Não estão a ver, todo mundo está me deixando, vocês estão a fazer o quê aqui? Vão também. Alô, estou a falar contigo, vai também. Alô, estou a falar contigo, vai também. Sabe o que o discípulo falou? Escuta, discípulos estavam dispostos a viver como Jesus, mesmo sabendo que o Filho do Homem não tinha nem onde reclinar a cabeça. Se nós tivermos que dormir na montanha, fazer pedra de almofada, vamos dormir, não tem problema, mas eu estou contigo, Jesus. Eu não te deixo.
Diga para alguém. Você já é discípulo ou ainda está nos 70? Não, faz assim. Você é multidão? Pergunta, você é multidão? Sim ou não? Pergunta, você faz parte dos 500? Que só recebeu o chapa e foi embora? Agora diga, você está nos 120 que recebeu o racalabaxé, mas ainda está com aquela língua ali venenosa? Sim, porque tem muitos que estão assim. Estão cheios do Espírito, oram em língua, mas quando está lá atrás, a língua está a envenenar. Ei, você viu hoje? Vixe, a pastora hoje estava meio triste. Acho que discutiu com o pastor. Alô? Agora Deus quer te levar para outro nível. Discípulo. Discípulo é alguém que se torna como o mestre. A ponto de, quando Pedro dizer, eu não estou com ele, as pessoas olhar para ele e dizer, olha, você fala como ele. Não lhes conheço nada. Oras como eles também. Você, com tua boca, está a tentar negar, mas teu corpo está a aceitar. E quando você chega lá na roda das suas amizades, você está a dizer para todo mundo, eu não sou da igreja, mas teu comportamento está a dizer, és da igreja. Volta lá para a igreja. Nem combinas com esse lugar que nós estamos. Diga para alguém, Deus está te chamando para ser discípulo. Só que nem todo mundo tem disposição para ser discípulo. Você sabe que talvez, eu sei que teologicamente isso não se justifica, mas talvez poderíamos ter tido 13 discípulos, não 12. Por quê? Porque teve a Bíblia chama ele de jovem rico. Chegou para Jesus e falou, Jesus, quero te seguir. Quero andar contigo. Quero caminhar contigo. Sabe o que Jesus falou para ele? Jesus falou, quer? Falou assim. Jesus falou, tá bom, vai lá. Vende tudo que tens. Vem e segue-me. Ele falou, ei, Jesus, nada. Não estou a aceitar. Aleluia. Mas amanhã eu vou concluir. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé? All I need, all I need, all I need, all